Eu queria que tu falasse pra gente o que é logística na prática. Olha, logística na prática você coleta o produto, você tem que condicionar de uma maneira adequada e fazer a entrega o quanto antes. Logística é o serviço que uma empresa faz de pegar uma demanda e entregar em outro ponto. Mas tu vê uma falta de conversas sobre isso aqui na nossa região ou tu acha que são só em pontos estratégicos que ela funciona? A gente já é um estado por si, tem alguma dificuldade, né? A parte fluvial. Cara, tu falaste da COP, tu tá aqui na ponta, na entrada e saída de produtos, né? Tu sentiste alguma diferença? Tu viste que realmente aumentou o fluxo? Ou tá igual? Ou tu espera um aumento de fluxo de entradas de produtos? O que tu estás percebendo e acompanhando aí? Deu realmente uma melhor. A gente ainda está esperando aí algo mais aí, mais para agora quando ficar mais próximo, mas a gente realmente já sentiu um pouco aí com a infraestrutura que está sendo feita. Então a gente vê que realmente deu uma aquecida. No episódio de hoje, a gente entra nos bastidores de um setor que movimenta mais de R$500 bilhão no Brasil, mas que ainda enfrenta gargalos históricos, especialmente quando olhamos para o norte do país, o mercado de transportes e logística. E para bater esse papo, trouxemos Charles Guima Vieira, CEO da Bússola Logística, uma empresa com 19 anos de história e atuação destacada no setor. Sob sua liderança, a Bússola foi premiada 2 vezes na cidade de Marituba, além de uma premiação nacional. Né? Nacional, Panasonic. Isso, e expandiu sua presença nacional, estabelecendo sedes estratégicas em Manaus, São Paulo e Goiás. Charles, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Bem, falar de logística, a gente tem que estar todo o tempo inovando, né? É um mercado bem dinâmico, tá? A logística, você está toda hora tendo mudanças aí de legislação na parte dos motoristas, na parte de impostos, a gente realmente tem que estar todo o tempo... É um mercado bem movimentado. Bem dinâmico. Mas antes de a gente entrar, eu queria que tu falasse pra gente o que é logística na prática, para quem está ouvindo. Olha, logística na prática você coleta o produto e tem que tomar conta do produto, você tem que condicionar de uma maneira adequada e fazer a entrega o quanto antes. Tem as agendas, tem que ser cumpridas. E a gente que está aqui na região norte... A gente está longe dos grandes centros, principalmente de São Paulo. São os trajetos de longa distância e aí você tem que estar todo o tempo com tecnologia, com os caminhões rastreados, com informações em tempo real para os clientes, né? Os clientes são muito exigentes. Tem alguns clientes que praticamente o estoque dele é dentro do nosso caminhão. É mesmo? Já está em trânsito? Já está em trânsito. Se der algum problema, o cara já para ali a linha de produção dele. Que, no meu ponto de vista, a gente tem que ter vamos dizer assim, tem que ter um estoquezinho aí de segurança. Uma margem de segurança. Mas a maioria já deixa o estoque dele dentro da gente. Ele quer comprar e receber o mais rápido possível, né? E Charles, tu falaste pra mim que tu não é daqui, né, da região, tu é do Ceará. Não, eu sou cearense, faz 30 anos, mas eu já me considero paraense. Já é paraense, tu vives aqui. Culinária, eu sou apaixonado por aqui. O cara veio pra cá, fica. Nesses 30 anos, eu passei 1 ano fora e voltei rapidinho. Bateu saudade. Bateu saudade. Mas aí me fala, tu vê alguma dificuldade das pessoas da nossa região em falar e entender a necessidade de uma logística bem feita, de um trabalho bem qualificado? Porque eu já entendi que logística é o serviço que uma empresa faz de pegar uma demanda e entregar em outro ponto, de ponto a ponto, e liga pessoas, liga transações, né? Eu vendi e quero entregar fora, então tu faz esse trabalho com segurança, com prazo, com metas, enfim, com todo o aparato que tu entregas. Mas tu vê uma falta de conversas sobre isso aqui na nossa região ou tu acha que são só em pontos estratégicos que ela funciona? A gente já é um estado por si, tem alguma dificuldade, né? A parte fluvial, tem produtos que a gente leva no barquinho lá para o barquinho chegar lá na cidade, lá longe. Isso daí é uma dificuldade, né? A gente tem uma carência muito grande hoje aqui. Esses e-commerce já melhoraram bastante as entregas, hoje você já consegue fazer a compra e receber rápido, né? Mas a gente tem alguma dificuldade sim, a gente tem um estado aí que é bem complicado assim, os locais de entrega. Quando a gente entrega aqui em Belém, região metropolitana, é mais tranquilo, a gente já faz isso na rotina.
Tem alguns lugares que são um pouco remotos e aí é um pouquinho mais, complica um pouco mais, né? Mas tu acha que a gente não tem esse hábito de falar sobre logística? A gente estava falando aqui no off antes sobre a fábrica de pão que a gente tem aqui no nosso portfólio, né? A gente tem uma dificuldade muito de entregar o nosso produto, porque a gente não acha alguém que trabalha, quando acha o cara cobra muito caro, fica inviável. Enfim, essa conversa de vamos falar de logística, que é um ponto importante de qualquer empresa, porque toda empresa vende algo e entrega algo. Sim. Não é? Tu sente necessidade dessa conversa aqui na nossa região ou realmente faz parte só de um mundo de empresas indústrias, de empresas de grande porte? Como é que tu vê isso aí? Olha, com certeza esse bate-papo sobre o segmento ele é muito importante. Essa entrega que seria menor, a gente tem necessidade aqui, a gente tem, em alguns momentos a gente precisa contratar e a gente tem essa dificuldade, tá? Apesar da gente ter um volume de carga maior, mas essa carga menorzinha que precisa chegar mais rápido, a gente tem sim uma dificuldade e com certeza porque é uma coisa capilarizada, né? Eu vejo assim, a gente sai aqui de Belém, no caminho aqui de Castanhal, já tem alguns parques logísticos aqui, né? Pelo menos o que eu entendo aqui, os grandes mercadorias, os grandes repasses chegam, vão para lá e aí são distribuídos para caminhões menores e entram na malha rodoviária de Marituba, Ananindeua, Belém. É mais ou menos essa a lógica, né? Do maior para o menor. Isso ainda é muito pouco comparado com o que a gente vê aí fora. A gente for falar hoje, a gente aqui está muito ainda atrás dos outros, alguns estados aí que estão... Tu consegue dar um exemplo para a gente? Eu consigo te dar o exemplo do Espírito Santo. A gente tinha clientes que tinha 4, 5 CDs em outros estados, em Curitiba, em outros estados, o cara unificou e está todo lá no Espírito Santo. Hoje, a gente transporta muito forte saindo de Manaus, 70% da que a gente transporta hoje é para o Espírito Santo. Por conta de quê? Por conta do incentivo, por conta de os governantes viram que estavam perdendo a fatia do mercado. E aqui a gente está ficando para trás. Aqui, estrategicamente, aqui seria muito interessante, porque daqui você consegue atender o Nordeste, Centro-Oeste e até o Sul. Mas a gente não tem nem legislação para esse tipo de incentivo que a gente tem em outros estados. E a gente está ficando para trás por conta disso. Cara, tu falaste muito que a gente consegue atender o Nordeste, o Centro-Oeste, e tu não falaste nem da parte internacional, né? Aqui é muito mais perto dos Estados Unidos, é muito mais perto do México, é muito mais perto da Europa, é muito mais rápido o cara trazer para cá e levar para fora do que para Santos ou então lá para o Rio Grande do Sul, acho que também tem. Sim. Para andar tudo isso aí, né? E, falando sobre gargalos, tu falaste, além da legislação e do incentivo, tu achas que o tamanho da nossa região é um deles também, cara? Pelas distâncias dos municípios, pelos rios, excessos? Tem muitas indústrias que querem se instalar aqui. Eles querem ter seus estoques avançados, porque hoje nós temos um prazo de entrega um pouco longo, né? E se você tem um estoque aqui, você consegue atender, por exemplo, se tiver um estoque aqui na região metropolitana, onde está aí já iniciando aí alguma coisa de galpão, em Benevides, até Marituba, a gente consegue atender bem em Macapá, a gente consegue atender bem em São Luís, consegue atender bem em Teresina, consegue atender mais rápido, né? Então, e aí, quando você faz essa movimentação, direciona, a engrenagem roda mais, né? Se você dá um incentivo, você tem a construção de galpões, que aqui é muito carente, a gente não tem estrutura, é muito pequena, né? Ainda, a gente sente isso, porque os clientes pedem e a gente não tem como atender, né? A parte de construção de galpão, aí dá muito emprego. Nós temos a parte de logística, porque vai precisar de uma baita de uma equipe para controlar recebimento. Quando você recebe uma carreta num galpão desse, você gera um imposto municipal, porque é uma prestação quando você descarrega, aí você armazena, você estrecha, você paletiza, você guarda, depois você faz todo o caminho de volta, recarregando, aí tem uns pequenininhos, a carga ela sai fracionada, ela entra com lotação, sai lotação e também sai fracionada, né? Então você tem uma cadeia que você acaba alimentando ela. E ainda tem uma coisa muito importante que hoje o Estado não conseguiu ver ainda, o Estado do Pará. Quando você tem uma movimentação grande aqui,
nos outros estados, quando eles querem transportar para o estado do Pará, o caminhoneiro, o autônomo, até as empresas, eles querem vir para cá porque eles têm retorno, eles têm carga para sair. Acaba incentivando. Sem falar que o governo, quando o caminhão vem para cá, o governo compra o combustível, o caminhão, compra bateria, compra pneu, então tem todo Consome alguma coisa. Tem consumos aí que isso não está sendo mensurado e a gente está ficando para trás. Só para ver se eu entendi, né? Para incentivar cada vez mais pessoas a virem para cá, caminhoneiros nesse caso, eles têm que ter um motivo para voltar, né? Não adianta vir para cá, deixar e voltar vazio. A gente tinha uma tradição muito grande que era a madeira. A madeira a gente está vendo que não tem mais quase, muito pouco. Né? Um produto muito pesado, um produto que a gente vai colocar uma carga de madeira hoje no caminhão nosso, nós não transportamos madeira, tá? Mas a gente sabe que a gente coloca uma carga de madeira num caminhão, na hora da fiscalização, a gente não tem como avaliar se aquela nota ali é verdadeiro ou não, e aí a gente fica no risco, eu falo no risco quem transporta a madeira, de saber que aquela nota ali não é uma nota fria. Então, assim, o pessoal já não quer vir mais porque já tiveram muito problema com isso. E isso é interessante porque eu já tive uma conversa com meu sogro e falando assim, Ricardo, eu acho um absurdo o preço disso, assado e cozido, não sei o quê. Aí eu comecei a conversar com ele e falei, mas meu sogro, o preço, vamos supor, dessa coca que a gente está bebendo aqui, pô, tem um preço da produção, tem o imposto, tem o lucro, tem o preço do transporte. Então, fazendo aqui paralelo da logística de vir para cá. É por isso que tu começa a entender que às vezes uma viagem de táxi, por exemplo, eu quero ir de táxi para Castanhal, o cara vai cobrar a viagem mais 50% por causa da volta. Tem que ter o valor da volta, porque querendo ou não, ele vai percorrer a volta do mesmo jeito. Né? Então vai encarecer, ficaria mais barato se ele tivesse o que trazer de volta, que não ficaria para mim esse custo. Exatamente. Então quando a gente começa a entender essa logística da ida e volta, a gente começa a entender por que certas coisas ficam até mais caras, porque não tem incentivo do cara vir. Exatamente. Né? Aí acaba passando para o consumidor. E aí a gente realmente tem essa carência, né, de estrutura. Demos o pontapé inicial, a gente pediu uma audiência com a prefeita de Marituba, ela abraçou a ideia, a gente está agora colocando o projeto no papel, né, e ela tem uma área já definida para essa expansão da logística que a gente precisa, ela tem uma área já definida para isso, só que a área dela, ela não vai conseguir sozinha, vamos dizer assim, ela não vai conseguir dar os incentivos necessários sozinha. Ela vai ter que... A gente está montando um projeto, a gente vai voltar a entregar para ela e ela vai levar para o governador. E a gente espera que eles abracem essa ideia, que isso daí realmente é muito bom para o Estado. E tu consegue aprofundar um pouco do que seria esse projeto, essa ideia? Seria um espaço com vários galpões? Sim. Galpões privados ou públicos? Como seria? O que ela falou, que ela tem uma área que ela vai disponibilizar para as indústrias, para as empresas de logística, aí cada qual vai construir seu galpão, e só que a gente precisa tanto do incentivo municipal como o incentivo estadual e até federal, porque hoje assim, como é que acontece hoje um incentivo desse? Precisa ter um local incentivado, você precisa ter a anuência do Estado e dos órgãos federais, que é da Receita Federal. O incentivado realmente é a isenção de imposto. Não necessariamente assim. O acesso a crédito. Eu vou contar um pouquinho como é que funciona lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo você se instala, né, e você se instala com a documentação estando tudo em ordem, tudo que você compra lá para dentro, tudo que ele recebe lá no Estado, se ele for vender para o próprio Estado, ele paga o imposto normalmente, a alíquota de 17%, aqui eu acho que é 19%. Tudo que ele fatura de lá para outro lugar tem uma redução para 1%, então é um incentivo interessante. Para quem movimenta muito, 1% para quem movimenta faz muito. Aí você diz, mas vai dar de encontro com as empresas que já estão aqui no Estado? Não vai dar, porque se ele for vender para o Estado, ele vai pagar a alíquota normal. Se ele for vender daqui de Marituba, vamos lá que a gente consiga esse incentivo, aí vai faturar para o Ceará, vai faturar para o Pernambuco, para qualquer canto, aí sim a gente tem a redução. Então, esse incentivo nada mais do que como se fosse um porto seco, um local que você vai poder ter a mercadoria ali e você só vai pagar o imposto depois que você refatura ela para qualquer lugar. Eles vão dar uma permissão para a gente estar com esse produto aqui. Nós temos outra coisa estrategicamente interessante, que é a Zona Franca de Manaus. Hoje nós temos lá em Uberlândia exatamente o que a gente quer instalar aqui. Por que a gente não coloca aqui?
Tu tá entendendo? Aí isso aí estimula a construção, a venda de equipamentos de PI, farda, cara... Tu desenvolve toda uma economia ao redor, né? Tudo. Cara, mas tu tens alguma ideia do porquê que a gente não consegue implementar, não tem incentivo, a gente não consegue visualizar isso? Olha, até agora ninguém abraçou a ideia, né? A gente é muito focado na arrecadação, mas as coisas mudam, tá tudo mudando aí com uma rapidez muito grande, né? Então alguém tem que olhar a fatia do mercado que a gente está perdendo, né? A gente não está perdendo essa fatia para outros estados. Tá vindo aí uma legislação nova, que é a nova reforma que está vindo aí, mas a gente não sabe como é que vai ficar. O fato é que a gente está ficando para trás. Isso é um grande problema, né? Teve a reforma e ninguém sabe como a reforma vai ficar, né? Geralmente a gente sempre vê aumento de imposto, a gente não vê muito incentivo, né? Então, eu espero que com essa vontade que está a prefeita de desenvolver o município que ela hoje administra, junto com a sensibilidade do governador, que eles possam ver que a gente está perdendo um pouco aí da fatia. Isso traz muita coisa para cá, tem novos empresários. Só para você ter uma ideia, as maiores empresas que tem de transporte hoje são de fora. Se a gente for falar que nossa região, se considerar que tudo paraense aqui de perto, nós temos 3. A Bússola está entre uma das maiores, porque a gente tem muito pouco. A tradição nossa é muito pequena. Mas a gente paga o IPVA aqui dentro do estado, a gente paga o IPVA para cá, a gente compra caminhão, compra carreta, tem um diferencial de alíquota que o estado também recebe. Então, é muita coisa. Tem peça de manutenção, tem combustível, tem muita coisa que a gente realmente... Mas Charles, tu achas que a questão de a gente integrar hidrovias, estradas, aeroporto na nossa região, isso dificulta um pouco essa evolução da logística aqui no estado, cara? Porque, vamos pensar junto aqui, eu e tu. Cara, o Pará, o tamanho do Pará, cabe que... Quantos estados do sul cabe aqui? Se duvidar, cabe todo o sul aqui dentro. Isso. Cidades longes um dos outros, estradas e algumas estradas ruins. Tem a parte fluvial também, que às vezes atrapalha, às vezes ajuda. Tem aeroporto. Cara, são muitas variáveis que de primeiro plano parece difíceis de se equalizar. Tu acha que isso também ajuda um pouco essa dificuldade de implementar algo mais concreto? Com certeza. O empresário, quando ele vai montar uma indústria, ele vai olhar para tudo isso. Vai olhar se tem infraestrutura, vai olhar custo, tudo isso ele olha. E a gente tem ficado para trás, porque os outros estados eles estão bem na frente, pensando na infraestrutura, pensando no incentivo para poder atrair. Hoje o maior mercado nacional é São Paulo. Aí por que eu vou deixar de instalar uma indústria lá em São Paulo, que está o maior mercado, e vou trazer para cá? Com toda essa dificuldade. Eu preciso ter alguma coisa que compense. Por que o pessoal instala a indústria lá em Manaus? E é muito complexo. A indústria de Manaus, com todo esse aí, só para você ter uma ideia, a gente salta uma carreta daqui de Belém e ela leva de 9 a 10 dias para chegar em Manaus. De lá para cá, ele vem a favor da correnteza, leva 5. E daqui para São Paulo, quantos dias? Daqui para São Paulo, só a parte rodoviária. Só rodoviária. Atendendo a legislação, hoje a gente tem uma legislação bem rígida e estão sendo bem fiscalizados, na faixa de 5 a 6 dias. Da Paulo, que é muito mais longe do que Manaus. Demora quase a metade do tempo. Exatamente. Então a gente está numa área longe da produção, dos centros, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo está aí muito forte, estão muito forte se instalando. Essa questão de hidrovias e estradas me lembrou que o estado do Amapá, ele não é conectado ao resto do Brasil por estrada. Sim. É só por rio ou por avião, né? Pouca gente sabe disso. Não tem ligação por estrada. Tu sabia disso, Potiguar? É bem complicado. Isso explica muito o porquê estamos muito atrás. A gente também tem o estado do Amazonas, que é a 319, aí sai, não sai, acaba não saindo. E aí realmente temos essa dificuldade aí. Cara, e de que forma, já trazendo um pouco o teu negócio para cá, de que forma a Bússola ela tem lidado com essas dificuldades, com esse mercado? Me fala um pouco da Bússola e como é que ela trabalha aqui, porque tu falaste um termo muito legal para mim, Charles, atender bem.
Aí eu queria saber o que é atender bem dentro do cenário da logística e como é que a Bússola tem trabalhado nesse cenário que a gente pintou aqui, que é muita estrada, muito rio, pouco incentivo, muito imposto, pouca produção. Assim, a gente tem uma equipe que é muito atuante, a gente tem uma equipe aí que ela é muito atuante nas agendas, a gente pega a carga do cliente, o cliente embarcou, ele já tem uma agenda para que a gente faça a entrega, né? Então a gente tem uma equipe hoje em torno de 270 colaboradores, né, no todo, né? Aí nós temos também a equipe de motorista. Aqui tem uma tradição, o estado do Pará, principalmente Belém e Castanhal, tem uma tradição de motorista, muita gente, nosso 98% é tudo aqui da região, né? Pô, legal. Tudo daqui, todos de carteira assinada. Falando um pouquinho da legislação, hoje você tem uma legislação que você tem que cumprir ali às 11 horas interruptamente, né? Tem que parar e só pode sair depois de 11 horas, né? Aí a gente tem alguma dificuldade por conta disso, por conta locais para a gente parar, para poder o caminhão ter uma estrutura, o motorista tem uma estrutura de posto, de banheiro, de restaurante. Não adianta nada te obrigar a parar, mas não tem onde parar. Eu costumo dizer que a gente tem uma legislação de primeiro mundo e uma estrutura de terceiro mundo. É isso que a gente tem hoje. Quem pensou na legislação já é um primeiro passo, né? Ainda não conseguiram mexer um tantinho na estrutura. Hoje você não tem. Você sai daqui, aí você tem que parar a cada 5 horas, você tem que parar meia hora ali para o motorista descansar. Bacana, perfeito, mas a gente não tem. Você imagina que você sai daqui hoje de Belém, geralmente a gente faz o processo durante o dia, numa carreta carregada, com valores expressivos, e aí o cara sai, com 5 horas ele está ali logo depois de Paragominas, uma área um pouco remota que não tem estrutura, o cara vai ter que parar para cumprir a legislação. O risco é muito grande dele ser assaltado, de acontecer alguma coisa com ele, é o principal, é o motorista, depois pensa na carga, né? Na carga. E ainda temos que atender a legislação na parte de seguro também, porque se a gente não fizer certo, na hora que tiver o sinistro, eles vão responsabilizar, olha, vocês não fizeram isso, a gente não vai pagar. Então, realmente é bem complexo. As tuas cargas sempre estão asseguradas? Sempre 100% asseguradas, 100% seguradas. Cara, e vocês usam algum tipo de tecnologia, cara, IA, que a gente está meio fissurado em inteligência artificial aqui no escritório? Aqui, a gente tem várias tecnologias que a gente utiliza, né? Nossos carros são todos rastreados, o equipamento que a gente tem de ponta no mercado é uma das melhores empresas que atende hoje com rastreador, que é a Autotrac. E nós temos, segundo a tecnologia, que vai embarcada junto, dependendo do valor da carga, é inserido no meio da carga, uma isca, e aí nem a gente sabe onde é que vai. Geralmente, quando tem essa obrigatoriedade, o cliente que carregou, ele já bota em algum lugar lá e a gente não sabe onde é que está. Sabe que tem, mas não sabe onde é que fica dentro da carga, porque tem que atender a regra da seguradora. E é isso dependendo do valor. Aí, quando o valor é muito mais alto ainda, já teve casos que a gente contratou uma escolta armada, saiu de Marituba, da nossa base, até o Rio de Janeiro. Sai daqui até lá, caminhão atrás. Parava para almoçar, para tudo, a escolta armada estava atrás. Pô, fala o que era pra gente. Não, eu falo, é raro, a gente quase não transporta, mas era um extrato de Guaraná e o valor da carga era 9 milhões de reais. Cara, extrato de Guaraná vai tudo isso? No meu entendimento, não teria muito risco, porque o que é que o cara vai fazer com extrato de... É muito difícil, né? Se fosse um eletroeletrônico... Dá um fim isso aí, né? Mas a regra da seguradora está lá para ser cumprida. O cara quer que cumpra e acabou. E aí, agora mesmo, estamos coletando uma carga lá em São Paulo que é 3 milhões e 600, a regra é totalmente diferente. E tu vai te adaptando. E a gente vai olhando, diminuindo o risco, passa um e-mail para a seguradora, ela diz, olha, para tu transportar essa carga aí, tu precisa fazer isso, isso e isso. E aí eu tenho que fazer. E aí a gente vem em cima da determinação da seguradora para a gente atender, porque se não atender, ela não vai te vigiar, ela não vai dizer assim, ó, tu tá fazendo isso de errado, não. Ela vai esperar, se houver um sinistro, aí sim tu vai ter que mostrar que tudo que estava solicitado ali que tu cumpriu. Cara, tu já teve algum problema de alguma carga extraviada,
Qual foi a carga mais cara que tu já transportou? A carga mais cara que eu já transportei foi essa de 9 milhões. De 9 milhões? Ela é bem atípica e a gente geralmente não chega perto desse valor. Não? Não. Mas aí tu chega... Se viesse uma outra vez, tu carregaria? Sim, a gente eu sei sabe. que madeira tu não trabalha, mas tirando uma madeira, outros produtos tu não... É difícil transportar? A gente transporta quase todos os produtos, né? A gente tem licença, isso é muito importante. Assim, tem uma coisa que é muito importante, quando você for, né, dizendo aí pros clientes, falando isso diretamente para os clientes, quando ele for contratar uma transportadora e for um valor mais considerável, o que eu digo considerável? Na minha pólice, acima de R$100 mil, ela já é considerável e já tem um regra para seguir, né? Então, quando você for transportar alguma coisa que tiver um valor agregado muito alto, você realmente tem que procurar uma empresa que realmente atenda, porque você pode ter surpresa. A gente não pode contar com a sorte. O barato sempre sai caro, né? Não pode contar com a sorte com uma situação dessa, porque assim como pode dar certo, pode não dar. E aí? Você imagina uma carga dessa de 9 milhões, teve um sinistro. Roubaram, tombou, pegou fogo. Não furou um pneu, atrasou alguma coisa. Coisas aí, pequenas. E o que acontece? A seguradora disse, olha, eu te pedi para te fazer isso aqui, tu não fez, cara, eu não vou te pagar. E não paga. Aí eles vão vir para cima da transportadora. Como é que hoje a gente vai desembolsar 9 milhões para... Então a gente precisa atender as regras da seguradora. Isso é muito importante. Cara, e quanto maior o teu negócio, quanto mais responsabilidade tem, mais caro fica, né? Sim, nosso custo nosso custo Brasil é bem complicado. A gente vê pessoal que vem de fora, a gente trabalha com algumas empresas aí, com algumas multinacionais, com empresas que, só para você ter uma ideia, a Panasonic a gente trabalha há 10 anos. Três Corações a gente trabalha de 10 para 12 anos puxando para eles. Hoje é muito difícil você entrar numa empresa dessa, mas é muito fácil para você sair. É só você fazer uma besteira. É só trazer uma carga. A maioria delas a gente tem contrato, mas o contrato que a gente tem é para a gente cumprir as nossas obrigações. É só para estipular a regra do jogo. O contrato mesmo é aqui no aperto de mão, é no olho no olho. Não, é tudo no documento mesmo. E eles querem que a gente siga o que está lá no contrato. Só para você ter uma ideia, se eu perder uma agenda, eu tenho uma multa para me pagar lá um no-show, eu pago aquela multa lá para eles. Tá na regra do negócio. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Quer um pouco mais de café, Charles? Pode ser. Me dá aqui, café ser. da Alquimista. Perfeito. Beba um café de verdade. Todo episódio eu vou falar, é café de verdade, cara. O Bruno aqui da Alquimista, cara, tá 3 anos com a gente. Ele é um parceirão aqui que acredita na gente. É um café realmente especial, pessoal. Bebam café. Charles, tu falaste uma coisa que eu achei bem legal. Custo Brasil. Todo mundo fala de custo Brasil. Tem gente que fala que é insalubre empreender no Brasil. Enfim, tem várias pessoas falando muita coisa. Mas eu queria falar contigo sobre o custo do norte. Existe? Existe o custo do norte. A gente... agora a gente está tendo uma melhora aí na infraestrutura, né? A gente até brincava que nós só tínhamos um viaduto, agora já deram cria, já estão aparecendo mais viadutos. Só tinha um, fora. Só tinha um. E quando eu andava em São Luís, a gente via que já estava um pouquinho na frente. Já tinha 3. Quando a gente ia lá em Manaus, a gente já tinha mais. Mas, assim, a gente está vendo que está melhorando a infraestrutura. A gente precisa disso, porque a gente é avaliado. Quando o nosso cliente vem lá de fora, cara... A gente até se sente um pouco acanhado de apresentar o que, né? A gente chega, Aí a gente leva, a gente vai mostrar a estrutura de porto, como é que funciona, para mandar uma carreta para Manaus, estação das docas. Mostra o que tem, né? A gente mostra o que tem. E tá aparecendo alguma coisinha a mais, tá aparecendo, a gente espera que continue. A COP tá aí, tá trazendo benefício, né? Tá trazendo, eu acho que essa mudança, essa infraestrutura aí é muito importante para a gente. Como eu te falei, faz 30 anos que eu moro aqui, já me considero paraense, apaixonado pela comida. E a gente realmente viu que a gente demorou muito a engrenar, vamos dizer assim. Cara, tu falaste da COP, tu tá aí na ponta, na entrada e saída de produtos, né? Tu sentiste alguma diferença? Tu viste que realmente aumentou o fluxo? Ou tá igual? Ou tu espera um aumento de fluxo de entradas de produtos? O que tu estás percebendo e acompanhando aí? Deu realmente uma melhora. A gente ainda está esperando aí algo mais aí, mais para agora quando ficar mais próximo. Mas a gente realmente já sentiu um pouco aí com a infraestrutura
do que está sendo feito, né? Até porque quando você movimenta muita coisa, né? Você movimenta a parte de estrutura, a parte de pedreiro, de servente, de soldador. Tu movimenta a economia como um todo, né, cara? Exatamente. O cara para dirigir a empilhadeira, para dirigir o trator, o muque, o guindaste. Então a gente vê que realmente deu uma aquecida. Deu uma aquecida, sim. Aí pegando essa questão do custo do norte que a gente estava falando, aí eu queria saber de ti, por que tu resolveste abrir uma empresa de logística aqui? Foi meio por acaso. Foi por acaso? Não foi nada pensado, não. cara? Só para você ter uma ideia, eu estou pertinho aqui de onde eu comecei a trabalhar um pouco mais. Onde eu comecei? Aqui na Praça de São Brás e na Praça da República, comprando e vendendo carro. Pô, pertinho. Comprava e vendia carro usado. Comprava, vendia, 1, 2, 3. Um belo dia, eu também comprava carro da frota da Marco Marcelino. Eles iam trocar a frota deles, aí eu ia lá, avaliava, botava preço, eles me vendiam, eu arrumava e vendia. Um belo dia, aí eu fiquei sabendo que eles iam abrir uma concessionária, que na época a concessionária era a Palmetto, concessionária da Fiat. E aí teve a inauguração, alguns dias depois eu passei lá para avaliar um carro usado, e o diretor me viu pelas câmeras e mandou me chamar. E aí ele disse para mim assim, Charles, eu tô perdendo negócio. Como assim? Eu não tenho um departamento de usado aqui. Tu não quer vir para cá tomar conta? Assim, sabe aquela notícia impactante assim? Cara, eu comprava e vendia carro na rua, que eu ia para... Era a melhor concessionária que a gente teve, a estrutura era melhor. O seu Marco sempre foi muito caprichoso com as estruturas, né? E aí eu disse, Marcelo, eu vou te dar um retorno amanhã eu te falo. Não consegui nem dormir. No dia seguinte eu estava lá. E aí ele me fez uma proposta, eu aceitei a proposta, começamos a comprar e vender carro lá no departamento. Eu costumo dizer que foi ali que eu comecei a minha história. Eu vou te dizer por quê. Quem era o Charles que comprava e vendia um carro na praça? Ninguém me conhecia. Algum cliente que teria me vendido ou comprado, talvez. Lembrasse. Mas eu não tinha o conhecimento. Aí quando você vai para uma concessionária, você vai para um local desse, você tem os bancos que ficam te aliciando no bom sentido, querendo os financiamentos, né? Eu comecei a conhecer todos os gerentes das financeiras de banco, a Aimoré na época, de bens, bancos que nem existem mais, foram comprados por outros, né? E aí eu conhecia todo mundo. Graças a Deus, peguei muita credibilidade com esse meu conhecimento, e fora a clientela de lá, realmente foi um aprendizado muito grande. Você sair da praça e ir para dentro de uma concessionária, é uma das melhores que tinha de Belém. Isso aí foi fundamental. E aí, a parte de banco, como eu tinha contato com todo mundo confiava em mim, a gente nunca fez nada para desabonar isso. Quando eu comprei o meu primeiro caminhão, foi meio por acaso. Cara, um corretor me chamou, olha, tem um caminhão ali para vender, tu não quer comprar? Eu digo, cara, mas eu não vendo caminhão, mas bora lá. Eu sempre fui muito afoito, assim. Liguei para um amigo que mexia com o caminhão, perguntei quanto é que o caminhão valia. Aí o cara disse, olha, vale 40 mil. Beleza. Vende por 40? Ele disse, vende por 40. Eu peguei e fui lá olhar o caminhão. Aí eu fui levar minha experiência de carro pequeno. Qual é a experiência de carro pequeno? Você olha se ele foi batido, se ele foi tombado, se tem muita solda. Eu cheguei lá, fui olhar o caminhão, todo originalzinho. Perfeito, Guilherme. Perfeito. Nessa época eu tinha uma loja na Lomas, né? E aí o dono disse, quanto é que você quer no carro? Ele disse, olha, eu quero 35 mil. Eu disse, mas 35 mil não dá para me pagar. Eu quero para vender, eu quero para me ganhar dinheiro. Quanto é que você paga? Eu digo, eu pago 30. Não, mas 30 é muito pouco. Eu digo, não, eu só pago 30. Se eu tenho conta no Itaú, ele disse, tem. Pois a gente vai para dentro da agência, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Por conta do valor, a gente vai para dentro da agência, eu transfiro agora o seu dinheiro. Só assino o recibo aí de compra e venda e ele ficou assim, o caminhão é seu. Aí pronto. Comprei o caminhão. Cheguei na frente da minha loja, minha esposa trabalhava no financeiro da loja lá, olhou, o que é isso? Isso é um caminhão? Mas a gente não vende caminhões, mas agora a gente vende caminhão. E aí a gente botou o caminhão para vender, só que apareceu a oportunidade de eu pegar esse caminhão e colocar numa empresa chamada Decali, que ela era distribuidora da Ambev. E aí o que acontecia? O caminhão ia lá em São Luís, carregava e voltava no dia seguinte. Ia lá em Teresina, voltava e carregava no dia seguinte. E aí o motorista fazia geralmente 2, 3 viagens por semana,
comecei a botar o dinheiro no bolso, era tudo diferente do que é hoje. A gente chegava o caminhão, a gente ia lá no caixa, mostrava a nota, recebia o dinheiro, tomou pro motorista, pegava o meu, botava no bolso, enchia o tanque e mandava de volta. E aí, o que acontecia? E isso acontece até hoje. Quando você tem uma mudança na taxa de juro, e eu tinha loja de compra e venda de carro usado, as vendas despencam. Fica caro, né? Para quem não entendeu, fica caro. Quando você sai no jornal hoje, né? Sai no jornal lá da Record, que a taxa de juros subiu para tudo. Cara, não aparece ninguém no dia seguinte em loja. Até nas concessionárias diminui muito. Porque o cara já bota aquilo no psicológico, né? E aí foi acontecendo alguns momentos desses, aí eu já tinha esse caminhão, aí comprei um, comprei dois, daqui a pouco eu tava com 3, e aí o negócio pro carro usado foi dificultando, e aí eu comecei a virar o negócio para caminhão. Aí comecei depois, a Ambev foi lá e comprou essa distribuidora, eles pegou todos os distribuidores e assumiu, aí eu perdi o negócio, e aí eu fui para Alternativa, fui trabalhar numa empresa que era até do Grupo Yamada, que era Solo Amazon. Aí eu comecei a engatar e aí foi, daí foi. E aí surgiu a bússola. Aí o que eu te digo, aonde foi que o meu conhecimento foi muito importante na época da concessionária. Como eu conhecia todos os gerentes de banco, eu já tinha uma credibilidade com eles, foi rápido para mim comprar. Eu quero comprar 2 caminhões, quero comprar 10 carretas, 5 carretas. Então isso ajudou muito no crescimento nosso, né? Que aí a gente está até hoje aí. Cara, tem 2 coisas muito fortes que eu vi na tua história que eu acho legal. Primeiro foi tu ter ligado pro teu amigo, que era o cara experiente, quanto é que vai um caminhão assim assado. Isso pouca gente faz. Um detalhe, desculpa. Tem o caminhão até hoje. Tem o caminhão até hoje. E pelo visto não vai vender. Olha, eu vendo, mas até agora não deu para vender, mas eu vendo. É um EDC, né? Eu tenho até hoje, está em São Paulo, eu tô até arrumando ele para mandar para Manaus, que a gente tem uma necessidade lá em Manaus. Maior. A gente manda uns caminhãozinhos mais usados para estar puxando a carreta da fábrica para balsa. Tenho até hoje o caminhão. Pelo visto vai virar relíquia. Porque você pega um caminhão desse mais velho, o valor é muito baixo para você revender, né? É melhor você usar. E garante o serviço, né? E está trabalhando, está se pagando. Isso de tu ter ligado para alguém mais experiente para saber se tu investiria teu dinheiro, isso é bem legal. O outro é relacionamento, né? Por causa de relacionamento que tu criaste, tu conseguiste ter acesso a outras coisas e o negócio, ele entre aspas, pareceu até fácil. Sim. Não é? Faz sentido para ti isso aí, cara? Olha, a gente que está nesse mercado aí não tem nada fácil. A gente realmente tem muita dificuldade, a gente tem que estar se esquivando do risco. Você está numa atividade dessa, tanto no carro usado, você tem que estar muito atento, tem que pegar experiência, para você não comprar carro nada errado. Existe muito carro financiado, que em algum momento o cara arranja um jeitinho para tirar o financiamento do documento. Graças a Deus, nunca peguei. Você não está transportando nada errado com a sua anuência, né? Porque a gente realmente fica muito vulnerável, porque você está com um caminhão aí pelo Brasil. Vai saber o que colocam dentro do meio do caminho, exatamente. Né? Então a gente tem que estar bem antenado em qualquer segmento que você esteja. Aí, pegando isso aí, que tipo de parcerias estratégicas, já falando com quem trabalha com logística, faz sentido tu teres como CEO da Bússola? Que parcerias faz sentido nesse mercado, cara? Olha, assim, é ideal, a gente faz parceria com um vendedor que venda frete, que ele não venda para a região norte, aí ele vende lá para o nordeste. Aí a gente acaba fazendo uma parceria estrategicamente, porque ele não tem quem atenda na região norte, a gente passa a atender. Né? Quem é que vende frete? Me explica melhor. Hoje nós temos uma equipe, nós temos na verdade 2 equipes. Nós temos uma equipe que ela é CLT, eles estão lá na empresa agora, a gente está aqui na entrevista, eles estão lá atendendo, sai para fazer visita, marca visita, ele sai. Né? E nós temos também os nossos PJ, que são as pessoas que não trabalham só para a Bússola, trabalham para outras empresas e eles às vezes têm acesso mais rápido em cliente e eles conseguem nos colocar naquele cliente e a gente comissiona, limite a nota e a gente paga no final do mês tudo que a gente transportou. Só para você ter uma ideia, eu costumo dizer isso, a gente teve cliente que eu bati 1 ano todinho na porta dele, 1 ano batendo, fui esse mês, daqui a 2 meses fui de novo, daqui a 3 meses. Se você pensar que hoje você já tem, uma indústria, você já tem para quem transporta. Tem 2 maneiras de você entrar. Ou você joga o frete lá no chão e é muito mais rápido para você entrar quando você joga o frete baixo. Aí tu queima teu negócio?
Hoje a gente não tem muita margem para isso, né? Eu costumo dizer que hoje da cadeia todinho, desde a venda do caminhão, a venda da carreta, a venda do pneu, a venda do combustível, o mais impactado, assim, o mais é o transportador. A gente, vamos dizer assim, eu costumo brincar com as pessoas que vão querer me vender caminhão, e aí eu digo, cara, tu tá com burro na sombra. O caminhão, eu comecei a comprar caminhão novo de 350 mil reais, hoje está R$1 milhão. Você imagina você tirar 1 milhão... Aí mobilizar 1 milhão. Aí você... Não, ainda tem mais o seguinte, você pega 1 milhão, você não pega um caminhão desse, não vai fazer muita diferença pra gente. A gente geralmente compra 10, compra 20, aí você está falando de 10 milhões, só falando de 10 caminhões, quando você compra 10 milhões, aí você compra financiado, quando você termina de pagar, você já pagou ali, vai ficar 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, e ele só vale 600. Então é uma conta bem complicada que você tem que hoje administrar, porque o custo é muito alto, os equipamentos... E comprar no momento certo. E comprar no momento certo. Quem sabe até se capitalizar primeiro e tentar não financiar tanto. Tá aí, ó, uma pergunta para ti, que não tem nada a ver, mas talvez tenha tudo a ver, sobre trabalhar com o dinheiro dos outros, Charles. Eu particularmente, eu entendo, sou adepto a trabalhar com dinheiro de banco. Eu acho que se for bem pensado, se for bem calculado, essa taxa de juros que a gente paga, eu acho que é uma taxa de conveniência que faz sentido para não sangrar o teu negócio e ter alguma coisa a mais lá na frente. Faz sentido esse raciocínio? Ou tu acha que tem momentos certos, tem negócios próprios? Me dá a tua visão aí como empresário, cara. A minha visão de empresário é o seguinte, a gente em 2015 tivemos uma crise, 2015, né? De 2015 para 2016, a gente já passou em umas 3, né? Sim. Agora mesmo a gente cada vez mais rápidas, né? As crises. Agora mesmo a gente está aí numa situação que ela não está muito confortável. A gente hoje está rodando com 70% da capacidade. Eu quero te dizer o seguinte, se a gente em 2015 não tivesse tido, de lá para cá não tivesse tido nada, a bolsa estava 3, 4 vezes maior do que ela é hoje. A gente só precisa de uma coisa, ter carga para transportar. Mas a gente sabe que, assim, por exemplo, vamos falar de uma multinacional, eles são muito cobrados, eles têm que dar o resultado, e aonde eles vão, na hora que dá na hora que vem a cobrança para essas empresas, principalmente para esses grupos grandes, que todo mundo precisa do seu resultado, uma das coisas que eles vão mais rápido é no frete. Eles vão em cima do frete, eles querem redução, e a gente entende, mas é complicado, a gente fica ali, a gente agora teve aumento de balsa, a gente teve os aumentos fortes aí de combustível, a gente não tem, dependendo da demanda, você não consegue repachar. Como é que eu vou aumentar um frete se o cara não tem nem carga para me dar? Agora, quando o cara tem ali, o cara tá me pedindo 10 carretas, eu só tenho uma para dar, e cara, essa carreta aí era 10, agora é 15, eu não consigo te entregar por menos. Então o que a gente precisa? A gente precisa de demanda, a gente precisa que o povo consuma realmente. O ditado de tá caro não compre, não é desse jeito. Claro que a gente tem que ter responsabilidade, mas a gente precisa que a roda gire para a gente poder transportar. Se a roda não girar, a gente não transporta. E cria um ciclo ruim, né? Tu para de comprar, que param de pedir, que param de transportar, que param de... Aí tu fica aí é onde começam as recessões. Exatamente. Né? Aí e tu falaste disso, cara, de que, pô, tu tá com 70% do teu, entre aspas, produção rodando, né? Da tua máquina rodando. Tu consegues sentir quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo mal no mercado? Muito rápido, muito rápido. Você não imagina a rapidez que isso chega na gente. É mesmo? Explica melhor. Muito rápido. Cara, o cara que te pede semanalmente equipamento, de repente do nada ele não pede. Então eu posso dizer que é um índice legal. Quanto tu estás trabalhando? Se está 100%, a economia está pulsando. É muito rápido que a gente sente. Hoje está muito, a gente fala globalizado, mas eu consigo, se você me perguntar, hoje, agora, nesse exato momento, eu tenho carreta em Fortaleza, eu tenho carreta no Espírito Santo, eu tenho carreta em Curitiba, eu tenho carreta em Brasília, eu tenho carreta em Goiânia, porque sai daqui para o Brasil inteiro, né? Imediatamente a gente sente, de um dia para o outro, que ninguém está pedindo nada. Aí a gente vai para as alternativas, tira de um canto, coloca no outro, tira de um estado, coloca no outro. É muito rápido que a gente tem essa percepção que o mercado caiu, E também quando o mercado aquece. Quando o mercado aquece também. É a parte boa da história. A gente vai ali até não vou nem dizer, é bem complicado falar do céu e inferno, mas eu costumo dizer que é muito rápido. Às vezes a gente está ali parado, do nada começa, embala,
E te digo que carga demais também é ruim, porque o cara que está te dando carga o ano todinho e você não consegue atender ele porque não tem caminhão, ele vem com tudo para cima de você. Então o ideal é que seja, eu até digo, até melhor que tenha muita carga, mas tudo de mal, tudo em excesso também. Só para você ter uma ideia, o ano retrasado em Manaus, a gente estava agendando carga para coletar com 15 dias de antecedência. Chegava já a carreta comprometida, né, por conta da seca. Aí a gente tem esse prazo aí de balsa que dificulta, então é bem complicado também, porque você não tem um cliente só. E aí todo mundo está na mesma situação, está faltando equipamento, o cara quer que você continue carregando, ele quer que você dê seu jeito. Então o excesso de carga também é ruim. Mas te digo que a falta dela é pior. Mas é uma dor de cabeça melhor, né? Uma dor de cabeça melhor. Cara, e Chag, se eu fosse abrir hoje, está na reta final, indo já para a parte final do negócio. Se eu fosse abrir hoje uma empresa de logística aqui no Norte, cara, do zero, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é você montar uma equipe. Tudo passa por pessoas? Tudo. Não é fácil, né? Hoje a gente tem aí, costumo dizer que a gente tem quase um apagão aí em vários segmentos. A gente tem aí alguma dificuldade. Eu costumo dizer que o colaborador que trabalha na Bússola, ele não passa 24 horas, ele não passa uma semana desempregado. Rapidão ele consegue. O mercado hoje precisa de mão de obra. A gente reclama, mas a gente realmente na parte de mão de obra, a gente não tem mão de obra especializada, tem que treinar, tem todo um processo que tem que seguir aí para você poder se apresentar no teu cliente com segurança, né? Porque o cara, você abriu a transportadora agora, igual você está perguntando, aí você vai lá se apresentar para o teu cliente, ele vai te fazer algumas perguntas. Como é que você faz? Como é que você libera? Aí você tem uma coisa que tem um operacional, você tem o monitoramento, você tem a parte de seguro, você tem conhecimento, você tem uma porção de coisas que você tem que apresentar para transmitir confiança e o cara pegar o patrimônio da indústria dele e jogar na tua mão. Você não imagina quantos milhões de reais tem na confiança da Bússola. Então é muito dinheiro que não é nosso, está na nossa responsabilidade. Tem muito dinheiro que passa pela nossa mão, mas ele é do combustível, ele é do imposto, ele é dos colaboradores, então o volume é muito grande, mas... É apenas um gestor do dinheiro. Exatamente. Cara, isso que tu falaste de qualificação de pessoas, a gente escuta muito aqui no podcast, com as pessoas que vêm aqui, mas uma reflexão, será que não é culpa nossa, como empresário, que a gente não quer remunerar da forma correta, ou realmente as pessoas não estão qualificadas porque o ensino tradicional não está qualificando, aí por conta disso a gente não quer pagar o quanto eles estão pedindo. Tu entendes o meu dilema? O que tu achas, cara? Olha, assim, hoje a gente já tem uma geração que ela é um pouco diferente, né? Hoje a gente já tem uma geração que ela... Vamos dizer assim, a gente lá de trás, eu me considero, com a idade que eu tenho, um pouco mais... resiliente. Um pouco mais... a gente aguenta mais um pouco aí as pancadas, mas hoje os nossos jovens, eles não aguentam pressão, eles não, realmente têm uma dificuldade um pouco a mais. E aí, para a gente fazer essa transição, ela é complicada, né? Eu tenho gente que está lá na empresa há 15 anos. Eu tenho gente que foi trabalhar num dia, no outro não foi mais. É muito complexo, a cobrança é muito grande. Você imagina você trabalhar hoje com uma multinacional dessa, ela é assim, ó, a gente carrega e a gente tem que cumprir os requisitos. O cara que está lá fazendo o monitoramento da carga lá por parte da indústria, ela quer que a gente entregue ali, ela não quer saber se caiu a ponte. Que é número, né, cara? Ela impacta no resultado dele, né? Ele tem um resultado lá, ele tem um bônus dele, ele tá brigando pelo negócio dele. E a gente tá aqui. Brigando pelo nosso. Brigando pelo nosso. Então, é bem complexo. É uma atividade que ela é complexa, é muita exigência, é muita responsabilidade por conta dos valores das cargas, né? Então, realmente, essa necessidade que a gente tem de mão de obra é porque a gente realmente a pessoa às vezes não aguenta, a gente sabe que é uma coisa muito complexa, tá lá no e-mail, a minha carreta vai chegar a que horas, não chegou ainda por quê? Aí o cara que está lá fazendo isso, alguns
assimila, bacana, e o outro diz, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é igual a Bolsa de Valores antigamente. Você lembra, né, como é que era aquela gritaria louca lá? Então assim, a gente isso, e fora as dificuldades. Hoje você tem aí, só para você ter uma ideia, uma carreta que sai daqui para o Nordeste, eu estou fazendo desvio de 450 quilômetros. Tem uma ponte no Maranhão, se não me engano. Não, temos uma no Tocantins e temos uma no Maranhão. Aí o desvio do Maranhão já também deu pau e já tem outro desvio que passa por uma... desvio do desvio. Pela uma reserva indígena, e você tem horário para passar lá, porque eles não liberam para você passar à noite. Então, cara, é muita coisinha. É muito detalhe. E a gente tem que se conscientizar que a legislação mudou. Só para você ter uma ideia, tem gente que quer comprar uma mercadoria. Só para você ter uma ideia, comprou, recebi lá na transportadora, lá em Guarulhos, na segunda-feira, ele quer que na quinta esteja aqui. Só que tem um detalhe. Eu digo, eu não consigo fazer, porque meus motoristas são carteira assinada, tem uma legislação, tem outros que fazem. Aí tu me pergunta, e aí? Eu digo que é um trabalho escravo. Porque o cara vai tirar 3 dias de São Paulo para cá, tem quem faça, tem transportadora que faça? Tem. Mas é um trabalho escravo. Aí você exige do motorista. O motorista consegue fazer uma viagem dessa? Uma? Consegue. 2? Já começa a ficar um pouco cansado. Mas o cara precisa, né? Na terceira é uma arma viva. Cara, não. Na terceira o cara começa a consumir algum estimulante para ele que seja... todos são ilícitos, né? Na verdade, que a gente fala aí do famoso ribite. Temos outras drogas mais pesadas. Inclusive, eu quero até falar alguma coisa em relação a isso também. Mas o cara vai e o cara chega com a carga com 3 dias. Eu não consigo chegar com 3 dias, porque eu tenho que atender a legislação. Né? Então temos essa concorrência que eu acho que é desleal entre a gente. Todo mundo tinha que fazer no mesmo prazo, pelo menos criando a mesma regra, saindo de São Paulo, cumprindo as 11 horas, tantos dias, lá temos tantas horas extras que a gente tem que cumprir. Quem é que cumpre? Porque parece que a regra só funciona para um ou outro, né, cara? Exatamente. Olha, uma normativa que teve do governo, né? Saiu uma legislação que o motorista agora tem que fazer o toxicológico. Caramba, na hora que veio, a primeira vez, o meu impacto que veio nisso, poxa, cara, só vem coisa para custo pra gente, só vem toda hora novidade. O que é que eu quero te dizer para isso? Para mim foi uma das melhores coisas que foi criada. Hoje eu já não vejo isso fora mais do nosso processo de contratação, porque a gente consegue em algum momento identificar que aquele profissional realmente ele não está habilitado. Você imagina uma pessoa que está usando substância proibida, vem ali com aquela, a gente sabe de histórias, né, com aquela paranoia, com aquela maneira, com aquele afoito, porque a pessoa parece que fica mais corajoso e bate de frente com o ônibus e morre uma porrada de gente. Então, a gente consegue com essa avaliação prévia, né? Essa avaliação prévia e ali, peraí. Tanto é que o cara às vezes vem e diz, eu posso fazer meu exame fora da tua indicação. Não, na minha não, a gente não consegue. A gente manda um encaminhamento e faz na clínica que a gente confia, que está lá, que o cara, a gente sabe o que vai acontecer. Que vai entregar de forma correta. Que vai ver se o cara está apto ou não. Então, realmente, a gente faz isso. De tudo que tu me falaste, eu acho interessante essa questão de ter equilíbrio emocional, né, cara? Porque, tu falaste muito da geração nova. Aqui no escritório tem muita gente nova. Aí o Potiguar, aí o Gerson também, a galera mais nova. E a gente vê muito na prática essa falta, entre aspas, de resiliência, né? De saber ouvir não. E isso me preocupa. Tem até uma frase, né? Que pessoas fracas geram momentos ruins. Tem uma coisa assim, né? E momentos ruins geram pessoas fortes. Aí tu vai nesse ciclo Exatamente. eterno. Será que a gente não está criando um momento ruim daqui para frente? Uma crise grande, alguma coisa nesse sentido? Não sei. Vamos chegar lá para ver. E quando chegar lá a gente conversa sobre isso. Mas saber lidar com pessoas... Saber lidar com gerações, eu acho que é o desafio do empreendedor atual, né? Do empresário atual. Com certeza. Eu não quero falar de política, mas a gente quer que ilumine a cabeça dos nossos governantes para que a gente realmente venha com estrutura, poxa, hoje a gente tem condição de dar mais emprego, mas que venha incentivo, que venha a maneira que a gente possa realmente... Que seja bom para todo mundo, né? Que seja bom para todo mundo, né? Não adianta nada puxar só para um lado. Exatamente. Né? Então a gente espera... Charles, reta final, passou rápido, 52 minutos já. Recados, né? Segue o plano todo dia 1, 10 e 20, 3 vezes no mês. Não necessariamente 1, 10 e 20, né? Porque às vezes o dia 1 cai no domingo, aí não rola. Mas 3 vezes no mês.
Nosso parceiro Unip também aqui. Querendo ou não, cara, educação... Olha, cafezinho. Cafezinho Gostei, também. Cafezinho. A Unip, cara, educação faz parte, é um ato de revolução. A minha família é prova disso, né? Veio do interior, estudou e hoje somos o que somos. E só quero te agradecer, Chagas. Cara, foi uma aula aqui, não só de logística, mas de como começar, né? Começar a vender do carro, agora é CEO de uma empresa de logística. Né? Como funciona? Você imagina um cara que vendia carro na praça, hoje a gente está lá dentro da Panasonic. Quantas empresas querem estar lá? Né? Não é fácil. Não, e dá bem que não é fácil, senão todo mundo fazia. Exatamente. E o ano passado fomos premiados por eles, é assim uma honra imensa, né? Pô, legal. Quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Sim, eu quero deixar... eu quero deixar o seguinte, se você tiver a opção de transportar com a empresa que não seja a Bússola, mas que seja paraense, que seja daqui, porque a gente dá emprego, a gente movimenta, né? E os nossos impostos ficam aqui dentro, né? Que dê a preferência para a empresa. Claro que hoje o custo realmente é importante, mas se eu fizer um orçamento de 10 mil e outra empresa de fora fizer de 10 mil, tem para a empresa daqui que dê prioridade, né? Porque a gente gera emprego, a gente traz o IPVA para cá, a gente contrata o ajudante, a gente contrata o borracheiro, a gente contrata uma porção de pessoas. Vai no podcast, porra. Exatamente. Então, assim, movimenta toda a economia. Que movimenta toda a economia. Cara, para finalizar, onde as pessoas te acham? Instagram, site, como é que as pessoas te buscam, bate-papo? Para te contratar, onde é que te chamam? Para me contratar, a gente tem... Cleise, como é o Instagram? Cleise, por favor. Tá aqui, ó, Bússola Logística Oficial. Isso, exatamente. Só chamar lá. É assim, ó, me acompanhei algumas coisas, mas nas redes sociais estou começando agora, não tenho ainda muita intimidade, né? Mas é um ponto que eu tenho que melhorar. Nós temos atendimento, né? Temos atendimento via telefone, nós temos atendimento, tem uma equipe lá de prontidão, né? No horário comercial para atender. Pode contactar aí Só acessar lá no Instagram. Acessar no Instagram. Dá um alô. E tem um site. O site é bussolalogistica.com.br. Então é só acessar, chamar. O que quiserem mandar para fora do estado é com vocês. Sim. E temos o telefone também, 3205-0407. Então mande. E pede para falar com o Charles. Sim, pode ser. A gente realmente atende. Em alguns momentos a gente está um pouco mais, mas a gente atende, sim, com certeza. Não, porra. Charles, legal. Obrigado pelo teu tempo. Antes de terminar, compartilha. É uma coisa que a gente sempre fala muito aqui. Compartilhar esse podcast, porque querendo ou não, a gente escuta pessoas que deram certo na nossa região. E isso é forte, né? Melhor do que ouvir alguém de fora que não sabe por onde anda, né? É muito fácil fazer logística no sul, por exemplo, que não tem problemas como tem aqui, né? Que as distâncias lá são menores do que são aqui. Compartilha esse episódio com 3 amigos, com 3 pessoas, até com inimigos se tu quiser, compartilha com quem tu quiser. E aciona lá o sininho no YouTube, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Instagram, sigam a Bússola, sigam todos nós. Se não seguir, dá azar que eu ouvi falar também. É verdade. Charles, é isso. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado sim. Espero que tenha gostado. Gostamos. Então, até a próxima, né? Até a próxima. Pessoal, estamos à disposição. Abraço.